Boa noite a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa aula magna inaugural da graduação. Demorou um pouquinho, né, gente? Mas tenho certeza que a demora vai ser justificada. E eu gostaria, antes de passar a palavra para a Lilian, que está representando aqui a comissão de graduação, né? Juliano também, agradecer aí o esforço aí para ter esse evento de abertura, digamos assim, né? De recepção aí para os nossos calouros. Queria agradecer também a disposição do próprio Luciano de estar aqui com a gente. O Luciano, acho que dispensa apresentações, mas ele é um dos grandes pensadores que ajudou a colocar de pé o Instituto, né? E entre as várias qualidades e características do Luciano, essa capacidade de articular aspectos teóricos e um conhecimento profundo da literatura econômica e de ciências sociais e humanas de maneira geral, mas o tempo todo articulado com a preocupação com a questão da política econômica, né, uma atuação política no sentido amplo, né, mas também no sentido da própria política econômica. Atuou em várias posições, enfim, teve uma contribuição enorme para a ciência e tecnologia, do ponto de vista da estrutura industrial também, né, à frente do BNDES, teve uma enorme contribuição, e para vocês vai ser um privilégio ouvi-lo e entender um pouco, né, essa necessidade que existe, perspectiva que ele vai apresentar aqui, né, de como a profissão do economista tem se tornado cada vez mais desafiadora, né? Então, fazendo esse agradecimento, queria passar a palavra para a Lilian. Obrigada, Célio. Vou ser bem breve. Na verdade, eu também queria agradecer, né, o professor Luciano e também a presença de todo mundo aqui, em nome da comissão da graduação, né, que organiza essa aula magna. É uma grande honra para a gente ter essa mesa, né? Então, acho que ela conecta um pouco o passado do IE também com o futuro que vocês representam, né? E para a gente é importante contar essa história e trazer essas contribuições, então a gente fica muito feliz de ter esse momento, de ter a participação de vocês. E acho que é isso. Então, obrigada de novo, Luciano, e acho que passo a palavra para você. Muito bem, muito obrigado, professor Célio, pelo convite. Vocês me ouvem bem? Tá. Tem uma distância ótima aqui do microfone, né? Muito perto, nem muito longe, nem muito perto. Então, eu queria agradecer o convite, né? E eu queria, desde logo, anunciar que é uma aula para os alunos, não é para os professores. Então, os professores já sabem tudo isso que eu vou falar. E é uma tentativa que eu expressei no título que o Célio me pediu a respeito dessa aula, que é a seguinte questão: o desafio de ser economista ou de se desenvolver como economista numa etapa histórica marcada por profunda incerteza e instabilidade, na verdade, quando eu estudei economia, a maioria de nós professores, era um mundo organizado, né? Na Segunda Guerra Mundial, era um mundo com um nível de incertezas bem mais baixo, o mundo era razoavelmente previsível, né? Embora a incerteza estivesse sempre à espreita, mas o mundo era razoavelmente previsível. E nós já entramos num período histórico de
de dissolução de uma ordem internacional, onde os conflitos, a ausência de uma hegemonia ou a erosão da hegemonia se faz presente e projeta em todo momento tensões e incertezas que tornam o desafio de ser economista, tanto no setor privado, né, ou especialmente no âmbito do Estado e do setor público, um desafio tremendo, um desafio de D maiúsculo. Né? Então, o que eu vou argumentar é que, para ser um economista contemporâneo, a ciência econômica convencional, o mainstream convencional, a teoria econômica estabelecida com base, na verdade, num consenso que talvez nos anos 50, 60 tivesse alguma utilidade, tornou-se inteiramente insuficiente para a compreensão e a formulação de estratégias privadas de gestão, tanto da empresa quanto do capital, em suas diversas atividades, mas principalmente das políticas públicas. E que, na verdade, apenas uma compreensão enraizada na economia política é que poderia ambicionar dar conta desse desafio profissional. Quando então, eu queria demarcar dentro do campo da economia política, primeiro, os grandes pilares teóricos da economia política, indispensáveis para compreender o presente, não? Que são, na verdade, uma leitura renovada de Marx, uma leitura renovada de Schumpeter e uma leitura renovada de Keynes. Sem essas leituras, isso significa não apenas ler os textos originais desses autores, mas de ler os seus herdeiros intelectuais que fizeram o percurso até o presente. Então, esse é um primeiro fundamento, um fundamento indispensável para vocês enquanto economistas em formação. O segundo pilar essencial de uma visão de economia política é o conhecimento da história. Mais do que nunca, o conhecimento da história é essencial para a compreensão dos fenômenos, especialmente dos macrofenômenos. Conhecimento da história no período capitalista é essencial para entender os conceitos de poder e hegemonia
no sistema mundial. Especialmente o conceito de hegemonia mundial. E a compreensão desse sistema se baseia, na verdade, em 3 pilares. A hegemonia supõe liderança industrial e tecnológica. A hegemonia supõe superioridade militar da potência hegemônica, superioridade industrial e tecnológica, superioridade militar estratégica da potência tecnológica, da potência mundial, e capacidade de oferecer a moeda global, de oferecer ao capitalismo o seu esteio de reserva de valor. É a função, e dentre as funções da moeda, as funções da moeda são historicamente, né, meio de troca, unidade de conta, mas no capitalismo a reserva de valor é a qualidade essencial à reprodução do capital, à conservação e à reprodução do capital. E, portanto, a capacidade de imprimir a moeda mundial é o terceiro pilar essencial à hegemonia. Então, e a compreensão do sistema internacional é absolutamente essencial para um economista que está numa sociedade periférica, em desenvolvimento, ou que ainda não venceu os desafios do desenvolvimento. Na verdade, a formação de um sistema mundial de poder começa no período pré-capitalista, nos 3, 4 séculos que antecederam o capitalismo, com o desenvolvimento do sistema mercantil, do mercantilismo. O mercantilismo dissolverá, digamos assim, o capitalismo industrial nasceu efetivamente, concretamente, na Inglaterra. A Inglaterra foi a primeira potência hegemônica. O capitalismo formou-se dentro do espaço europeu. Mas a Europa foi o berço, e essa é uma visão centrada. O capitalismo nasceu na Europa. Infelizmente, as grandes civilizações asiáticas e orientais regrediram. Se nós tomássemos um período histórico mais amplo, mas não é o caso aqui, porque nós estamos nos focando no período, digamos assim, dos últimos 7, 8 séculos, que antecedem do mercantilismo à formação do capitalismo industrial e o seu desenvolvimento. E é neste contexto que o conceito de hegemonia tem esses 3 pilares: a hegemonia militar, a hegemonia industrial e tecnológica e a hegemonia monetária. Esse sistema, desde o mercantilismo, foi essencial. É essencial para entender a periferia.
a periferia foi moldada de fora para dentro. Não que quer dizer, uma parte da periferia já tinha população, já tinha culturas milenares, já tinha tradição, etc. Mas uma parte da periferia sequer existia. Existiam os povos originários, primitivos. América. Né? Há 5 séculos atrás, a América era povoada pela população indígena, originária. A América foi toda construída de fora para dentro. Primeiro pelo sistema mercantil, sob a Espanha, sob Portugal, sob as outras potências, América do Sul especificamente. América do Norte é outra história. Todo esse espaço, assim como grande parte posteriormente a África, será objeto de um grande movimento de colonização mercantil e depois de colonização com o objetivo de extrair matérias-primas e insumos para o desenvolvimento do capitalismo industrial. As potências mercantis buscavam metais preciosos para se afirmarem como potências. No capitalismo, a capacidade de criar riqueza e criar moeda internacional vinha de dentro do sistema e não da predação externa. Né? A superação do ouro e do padrão ouro, ou seja, a criação de uma moeda reserva de valor global é uma construção do capitalismo moderno. E começou com a construção dos fundamentos internacionais, os fundamentos institucionais, que transformaram a libra esterlina na moeda global, no século XIX. Então, a Inglaterra foi a primeira potência hegemônica, não só porque ela foi o nascedouro do capitalismo industrial na segunda metade do século XVIII, com a indústria têxtil, depois com o desenvolvimento da máquina a vapor, dos navios a vapor, da locomotiva a vapor, até a transição, no fim do século XIX, para um novo padrão industrial que vai surgir, que o Schumpeter chamou de segunda revolução tecnológica. E, curiosamente, tanto Marx descreveu todo esse movimento, e é o gênio mais completo na descrição de como o capitalismo se formou, como a formação do capitalismo criou classes, criou o trabalho assalariado, criou a classe trabalhadora, criou um sistema de exploração que não é percebido tal como exploração, na medida em que o próprio trabalho vira mercadoria, né? Criou um sistema em que a acumulação de capital e a maximização do lucro no capitalismo se torna o motivo essencial do movimento do sistema. É a busca do lucro, a busca da maximização de lucros e da acumulação sob diversas formas, mas que pressupõe
a existência de uma moeda confiável que permita acumular o capital, permita conservar e acumular o capital. Isto não são simplesmente construções abstratas. A construção histórica está baseada na formação de mercados, na formação de instituições, na formação de uma estrutura de leis, numa estrutura regulamentos que dá a essa organização que foi chamada, aliás, para a qual Marx tinha grande admiração, de revolução burguesa. A revolução que superou o sistema feudal ou os resquícios do sistema feudal. Mas eu não vou me estender tanto. Eu queria, enfim, a hegemonia inglesa, por exemplo, foi viável porque a Inglaterra criou o primeiro banco central. A Inglaterra conseguiu atrair e desenvolver um mercado de capitais em Londres tão poderoso quanto hoje o mercado de capitais é no caso dos Estados Unidos. A Inglaterra, obviamente, era um mercado de capitais muito mais centrado na intermediação financeira do comércio global, o que a Inglaterra era capaz de oferecer. O centro financeiro londrino era capaz de oferecer crédito a países, crédito a empresas. Era possível lançar ações de grandes empreendimentos ferroviários, navais. Era possível criar grandes companhias colonizadoras, emitindo papéis de dívida no mercado financeiro inglês. Para que esse mercado de capitais inglês fosse líquido, era preciso que todos centralizassem, todos os demais países que estavam em processo de industrialização e os que ambicionavam, e os países da periferia em formação que exportavam e que foram estimuladas a exportar commodities, exportar ao longo do século XIX, América Latina, por exemplo, se especializa, né, em fornecer matérias-primas metálicas, agrícolas, né, para o desenvolvimento do capitalismo. Mas existia um polo hegemônico. A Marinha inglesa dominava militarmente todo o sistema global, de um lado. De outro lado, a moeda, a libra esterlina, era a quintessência da riqueza. Então, ter esse sistema começa a se dissolver pela concorrência. E foram outros países que começaram a se desenvolver concorrendo com a Inglaterra, os Estados Unidos, depois da sua independência, em 1776, a Guerra de Independência, aliás, a Guerra de Independência americana das 13 colônias contra a colonização inglesa, com o apoio de rivais da Inglaterra, especialmente a França, que apoiou muito os fundadores da América, das 13 colônias, que, curiosamente, tinham metade delas do Sul se baseado no mesmo modelo escravista brasileiro, que formou a colônia açucareira nordestina.
Argentina, formou nas Antilhas, nas pequenas possessões no Caribe, onde, veja bem, o mercantilismo produziu tremendos deslocamentos no sistema internacional. O mercantilismo deslocou em populações de grande porte da África e de partes do Oriente como escravos, sem os quais não dá para entender a formação da periferia. Vocês vejam o seguinte, como essa periferia foi moldada de fora para dentro, foi moldada por um sistema novo, que nasce do mercantilismo e se desenvolve com o capitalismo. O capitalismo industrial, porém, é que amadurece todas as questões na medida em que a indústria se transforma no eixo essencial de criação de valor e de desenvolvimento tecnológico. Então, eu até diria que o pilar industrial e o pilar tecnológico não só andam juntos, como até o tecnológico. Se você olha no longo prazo, o impulso e a criatividade tecnológica têm até mais relevância do que a indústria, porque é ele que transforma a indústria. É a capacidade de desenvolver a tecnologia como vantagem competitiva para a busca do lucro e da prevalência nos mercados e no domínio do mercado que move o capitalismo industrial. E aqui a leitura de Schumpeter é absolutamente essencial. Inclusive a leitura histórica, que está no Business Cycles, que é um livro de 3 volumes, lá com suas 900 páginas, em que ele mostra, e ele mostra de uma maneira muito interessante, e até aqui os neo-schumpeterianos não entenderam este pedaço do Schumpeter. Porque o Schumpeter mostra no Business Cycles o seguinte, que é a capacidade que o sistema capitalista de criar crédito, ou seja, é a formação do sistema bancário, que dá à banca, ao sistema de crédito, a capacidade de criar crédito do nada. E esta capacidade de criar crédito é que permite ao capital empresário inovador, que ele diferencia do rentista, que é o empresário inovador, a capacidade de concentrar capital para adotar tecnologias de natureza disruptiva, para romper com os paradigmas tecnológicos antigos e introduzir avanços significativos para o sistema, avanços efetivos no sistema. Sem o crédito bancário, a inovação não dá saltos. A inovação de grande escala. E este casamento, na verdade, é esta compreensão da associação entre finança e inovação, não é? Esta leitura moderna pode ser feita ao contrário. A dominância, hoje, poderíamos ler o seguinte, a dominância da finança sobre a empresa
sobre as grandes corporações, pode imprimir na estratégia empresarial uma maximização tão curtoprazista que inibe o risco da inovação. Mas, no passado, o que o Schumpeter observara era o contrário. Era o crédito como uma grande mola propulsora da inovação. Eu estou mostrando aqui como a leitura da economia política é essencial, porque por trás de sistemas, por trás da hegemonia, existem classes. Existe uma classe capitalista, industrial, burguesa, dominante. Existe uma classe bancário-financeira dominante. Existe uma classe subordinada, operária, existe uma classe de prestadores de serviço, existem... Eu estou falando aqui do capitalismo industrial formado na Inglaterra e que vai depois evoluir num período muito complicado, que vem do declínio da hegemonia inglesa, que começa no início do século XX. A Inglaterra começa a perder capacidade. As industrializações retardatárias, a americana, principalmente, a industrialização alemã, prussiana, que ainda vai se unificar, uma das últimas, a industrialização japonesa na Ásia, que começa lá com a restauração Meiji, mas avança celeremente no fim do século XIX e entra no século XX com grande pujança. A industrialização alemã, a industrialização francesa, a industrialização nos Países Baixos, a industrialização na Suécia. Tudo isso está fervilhando dentro da Europa no início do século. No Brasil, a evolução, a mudança qualitativa em São Paulo da exploração do café, com a introdução do trabalho assalariado, vai gerar o início de uma economia capitalista assalariada, que vai começar a gerar um mercado interno, porque tem assalariado, que escravo não faz mercado interno. Então, o Brasil é retardatário do retardatário. A América Latina é retardatária dos retardatários. Mas esses retardatários na Europa, ao longo do século XX, vão disputar a hegemonia com a Inglaterra. A incapacidade da Inglaterra colocar ordem no sistema global implode com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai dissolver de forma muito profunda a hegemonia inglesa, especialmente a hegemonia da Libra. A Inglaterra sai da Primeira Guerra Mundial incapaz de sustentar a hegemonia global da Libra e incapaz de sustentar a hegemonia militar. E totalmente na defensiva em relação à indústria. Então, tanto os Estados Unidos, quanto a Alemanha, quanto o Japão já estão à frente, industrialmente falando, da Inglaterra. Por quê? Porque
elas entram numa etapa de industrialização baseada num novo paradigma. Enquanto que a Inglaterra ainda tem o grosso da sua indústria no velho paradigma. Máquina a vapor, etc. Enquanto você está aqui entrando na motorização elétrica da fábrica, você está criando o motor a combustão e a indústria automotiva, está criando a indústria de petróleo, está criando a indústria química moderna. Tudo isso não existia no padrão anterior. E os retardatários afirmaram um novo padrão tecnológico, não é, que o Schumpeter chamou de segundo Kondratiev. Então, entender por que entre 1919, fim da Primeira Guerra Mundial, e 1939, o mundo viveu um período dramático de conflitos armados, de tensões e de imperialismo, de um imperialismo agressivo, especialmente na ocupação da África. A África e parte da África e grande parte da Ásia transformaram em campo de disputa de ocupação colonial, mas uma ocupação colonial de caráter distinto do mercantil. Era uma disputa por minério, uma disputa por matérias-primas, uma disputa muito focada em extrair, criar mercados, extrair ganhos comerciais, extrair matérias-primas, particularmente minérios. Este período foi um período em que, por exemplo, fim da Primeira Guerra Mundial, foram impostas reparações de guerra à Alemanha tão leoninas que a Alemanha, então, voltou-se completamente contra a aliança que a havia derrotado. Ao longo dos anos 20, e especialmente com a ascensão do nazismo, se acelera o armamentismo alemão, se acelera a industrialização alemã. O nazismo foi uma grande reação política à prostração, ao desemprego e à falta de alternativas à população alemã, à população prussiana e depois à população alemã naquele período. E a emergência de um nacionalismo exacerbado que prometia, não é, criar uma nova sociedade hegemônica, prometia e se baseava numa forma de racismo extremada, e que, enfim, até hoje um paradigma de sociedade que levou a discriminação e o autoritarismo ao limite, a um absolutismo cruel e limítrofe, é produto daquele período, assim como o fascismo. O fascismo na Itália, o fascismo, o ultranacionalismo japonês que forçou a monarquia japonesa a ceder a esses impulsos fascistas do nacionalismo japonês, onde setores militares passaram a dominar o Estado e subjugar a própria capacidade da monarquia estabelecer a regra do jogo.
essas mudanças, essa exacerbação num mundo sem ordem, num mundo em que a disputa por hegemonia era a característica central. Este é um período de forte instabilidade. Talvez nós estejamos entrando numa etapa de instabilidade tão marcante quanto aqueles 30 anos de 19 a 39. Não? 30 anos, não, 20 anos. Aqueles 20 anos que levaram, na verdade, à eclosão da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, e, aliás, antes da Segunda Guerra Mundial, aquele sistema desregulado, com grandes rivalidades, sem uma moeda internacional, porque, na verdade, o dólar, naquele período dos anos 20, já deveria ter assumido o papel de moeda internacional, mas a Inglaterra tinha a ambição de sustentar a Libra, e havia uma ambiguidade entre Libra e dólar, não muito mal resolvida, embora, no fundo, os americanos é quem tivesse a supremacia econômica, mas havia até a incompreensão do própria grande elite americana a respeito disso, né? Porque, curiosamente, a fonte de capital para os estágios mais relevantes do desenvolvimento americano foi Londres. No fundo, os americanos terminaram criando um banco central muito tardiamente, porque o mercado bancário americano era regulado por Londres. É preciso vir deste capitalismo desregulado, competitivo, uma tremenda crise econômica. A crise de 29, 30 até 35, 36. Aquela foi, talvez, a crise mais grave do capitalismo. Pôs de joelhos o sistema capitalista, pôs de joelhos todo o sistema bancário global naquele período. Causou desempregos da ordem de 30% da população economicamente ativa. Não estamos falando de um desemprego de 6, 7, 8, 9. Estamos falando de desempregos de alta escala nos anos 30. Então, eu vou fazer um pequeno parêntese aqui. Se você olhar a história e entender como hegemonia industrial, militar e monetária mudam e desequilibram, produzem rivalidades, levam a guerras, levam a disputas, levam a fortes instabilidades. É algo realmente espantoso, como dizia o Jô Soares. Você acreditar que os mercados são perfeitos, que os mercados sempre se equilibram, que se você deixar os mercados funcionarem, eles levarão todo o sistema a otimizar o seu funcionamento, a maximizar com perfeição e tornar as economias quase que imunes ao ciclo econômico. E que não há salvação para nenhum sistema, e qualquer política de Estado, qualquer coisa, é distorcedora das virtudes do Estado, dos mercados. Não. Esta
compreensão é uma coisa assim, inacreditável, se você conhece a história. Isto não significa, porém, que os mecanismos de mercado e de concorrência devam ser desprezados ou são irrelevantes. Não, não são. Só que a concorrência não é perfeita, que no capitalismo as formas de oligopólio são mais dominantes do que as formas de concorrência perfeita, que a concorrência perfeita é muito mais uma exceção do que a regra, e que os mercados também são sujeitos a poder e a rivalidade. Poder e rivalidade também estão dentro dos conceitos de mercado, e não fora deles. O mercado não pode ser entendido como uma inteléquia neutra, anódina, perfeita. Mas tem gente que ainda acredita nisso, e até escreve no jornal, tem coluna na Folha. E é legítimo. Assim, mas não é economia política isso. Mas eu vou voltar aqui. Segunda Guerra Mundial, eu não vou falar muito dela, porque eu não tenho muito controle de tudo, eu me entusiasmo do tempo que eu estou gastando. Segunda Guerra Mundial foi um período muito difícil. A Segunda Guerra foi muito intensa industrialmente. Nos Estados Unidos, que foi o grande supridor de equipamento militar, porque a Europa toda entrou em conflagração. Os japoneses entraram em conflagração na Ásia, primeiro com a China, com a periferia, depois tiveram que enfrentar os Estados Unidos, porque atacaram, enfim, se atacaram mutuamente, foi uma guerra muito intensa, industrialmente muito intensa. Os Estados Unidos tirou grande proveito, porque ele acelerou desenvolvimento industrial e desenvolvimento tecnológico. A centralidade da indústria para a guerra foi absolutamente essencial. E os americanos criaram até um sistema de financiar a venda de armas e munições para o resto do mundo. Como o financiamento depois ficou difícil, eles criaram o arrendamento de equipamento, com garantias. Agora, esta economia de guerra deu origem ao nascimento daquilo que depois o Galbraith chamou de complexo industrial militar, que é uma característica da hegemonia industrial americana e é uma característica do progresso tecnológico americano desde então, da Segunda Guerra. Ele foi criado ali. O sistema de fazer desenvolvimento tecnológico americano através de encomendas e através de subsídios em nome da segurança nacional, foi implantado na Segunda Guerra, naquele período. Resultou em quê? No nascimento da hegemonia militar americana após a guerra. Existiu a hegemonia militar inglesa, depois os ingleses derrotaram a França na Batalha de Waterloo, até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a hegemonia militar americana estava estabelecida.
E a hegemonia do dólar tornou-se absolutamente estabelecida sem precisar nem discutir, porque os americanos haviam financiado os países todos que tinham reserva de ouro para continuar comprando equipamento, para continuar, né? Usaram a sua reserva. Os Estados Unidos tinham 90% da reserva mundial de ouro. Era a única moeda forte do mundo. Qualquer turista americano no fim da Segunda Guerra era assim, o guia de turismo Europe $1 a day. Qualquer turista americano com $1 por dia, ele vivia cama, comida e roupa lavada no hotel para fazer turismo da melhor forma. Ou a Europa em depressão. Mas eu não vou falar. Foi estabelecido no fim da guerra a hegemonia americana. E vem o pós-guerra. De 45 a 1973, tem um primeiro período, chamados 30 anos gloriosos, vem da segunda metade dos anos 40, os anos 50, até meados dos anos 60. 3 décadas em que os Estados Unidos podiam ter déficit com o resto do mundo, até proposital, para poder estimular a economia americana. E aí também eu omiti aqui, não deveria ter omitido, porque ao longo daquele período anterior de grande rivalidade, as fraturas abriram espaço não só para o fascismo e o nazismo, mas também abriram espaço para as revoluções socialistas, particularmente em 2017, a Revolução Russa, que evoluiu depois para um sistema autoritário, ditatorial. A ditadura, que deveria ser do proletariado, virou uma ditadura dos camaradas Stalin, depois que o Lenin faleceu em 1923, de um AVC. E aí o sistema soviético era um sistema altamente centralizado, burocratizado, que levou a um planejamento formal, suprimiu a concorrência como mecanismo de pressão e estímulo tecnológico. Talvez o fracasso mais dramático do socialismo, além de ter enveredado para uma ditadura absolutista, personalista, que descaracterizou o sistema de uma hegemonia do trabalhador, porque aquilo não era a hegemonia da organização sindical do trabalhador, era de um partido sobre um líder absolutista quase, mas porque o sistema de concorrência e de incentivos na base empresarial faltava, por uma estatização chapada, que levou, com poucas exceções, talvez entre as poucas exceções, a indústria de petróleo, a indústria espacial, a aeronáutica não, a espacial sim, a ciência, mas foram nichos que a economia soviética desenvolveu. O resto foi lamentável, em termos de capacidade tecnológica.
né? Depois podemos fazer um contraste entre o modelo chinês, socialista chinês, e o soviético. Né? Chinês, eu vou já adiantar o assunto, o chinês combinou, eu ouvi isso de um grande economista indiano, Ajit Singh, quando eu era bem mais novo, ele era um grande economista, e ele, em 1900, antes das quando o Deng Xiaoping começou as reformas, ele escreveu um texto em que ele dizia o seguinte: a China pretende combinar um sistema de mercado com incentivos concorrenciais ao avanço empresarial, com o planejamento centralizado, com o objetivo de combinar as virtudes de mercado com a necessidade inquestionável de planejamento de longo prazo. Isso, dito hoje, em retrospecto, é moleza. Dito antes, né? E dito antes com um ar de quem ele dizia: se esta combinação funcionar, tem uma chance grande de dar certo. Mas fecha parênteses, porque isso não tem a ver, e eu esqueci aqui de falar nisso, porque depois da Segunda Guerra Mundial existia uma hegemonia indisputada dos Estados Unidos, mas existia uma confrontação geopolítica. Os Estados Unidos estavam assentados em 3 pilares: hegemonia militar primeiro, hegemonia industrial e tecnológica em segundo, e hegemonia da moeda. Tá certo? A União Soviética, do outro lado, só tinha a hegemonia militar para se contrapor à hegemonia americana. A hegemonia americana durou muito tempo? Não, durou 3 décadas. Onde é que ela começou a roer a perna? A primeira perna foi a moeda. A saída do padrão ouro, em 1973, o fechamento do guichê ouro. A moeda americana era conversível em ouro em qualquer lugar, aí o estoque de ouro americano diminuiu tanto que eles fecharam o guichê do ouro. Depois, em 1973, não tem mais paridade fixa, agora a moeda vai flutuar, etc, etc. Segundo, a hegemonia industrial começa a erodir pela concorrência dos retardatários, dos outros retardatários. Curiosamente, quando o mundo estava na crise pós-guerra, logo no começo, depois da guerra, o mundo, tirando o próprio Estados Unidos, entra numa recessão, porque parou a economia de guerra e tinha que reconverter de novo para a economia civil. Só que o Roosevelt tinha criado mecanismos redistributivos para enfrentar a crise. Esses mecanismos deram conta. O crédito ao consumidor, o crédito às famílias, o investimento público em infraestrutura civil, tudo isso deslanchou um grande ciclo de crescimento nos Estados Unidos. Mas o resto do mundo continuava em crise. E foi a ameaça de perda de poder pela ascensão de partidos socialistas e comunistas na Europa, na Ásia, que mudou a política externa americana e provocou uma abertura comercial americana para criar mercados para o milagre europeu e para o milagre asiático. O conceito no comércio americano de nação mais favorecida.
era um instrumento comercial de política para recuperar. Ou seja, não dá para entender a motivação de políticas econômicas e a evolução de políticas sem entender a hegemonia internacional, a ordem internacional, as motivações políticas que levam governos para lá ou para cá. Bom, o período da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, é também um período muito rico, porque é um dos raros períodos na história do capitalismo em que houve incorporação. Era um período em que o crescimento da indústria gerava muito emprego, e esse emprego fez aumentar o tamanho da classe trabalhadora industrial. Criou uma grande classe e um grande mercado, cujo componente mais importante era o trabalho assalariado. Permitiu a criação de sindicatos, fortaleceu os sindicatos. Isso o Roosevelt fortaleceu para combater a crise. Mas o sistema americano, onde um distributivismo razoavelmente automático, porque o multiplicador de emprego da indústria e dos serviços associados à indústria era muito alto. Então, fortaleceu uma grande classe média e ampliou a escala do mercado. Cria, então, assim, o Fordismo. Por que o Fordismo? Porque o Henry Ford, quando criou o modelo T, ele padronizou todo o automóvel, inclusive todos os carros eram de cor preta. Você pode escolher o seu carro, mas ele vai ser preto. Por quê? Porque ele queria massificar para tornar o automóvel suficientemente barato para que o seu operário pudesse ser um consumidor. O Fordismo era isso. Eu quero que o meu trabalhador seja o meu consumidor. Então, a massificação do consumo, a emergência dos meios de comunicação de massa, isso é uma outra coisa importante. As hegemonias antes dependiam muito da força militar. Meios de comunicação de massa começaram com o rádio nos anos 20, foi importantíssimo. A TV é um animal do pós-guerra. E foi um animal muito poderoso na comunicação social. Mas formou uma sociedade nova, esse capitalismo fordista. Esse capitalismo, porém, chega num limite. E, a partir de um certo momento, ele vai começando a ficar disfuncional. Eu não vou entrar, tem uma grande discussão teórica a respeito da crise do Fordismo. Então, nós vamos entrar nos anos 80, novamente, num período onde choques de preço de petróleo motivados por um início de perda de controle americanos, né? Primeiro, porque a inflação americana subiu demais. O primeiro choque do petróleo foi provocado por uma reação do cartel, que usou um acidente geopolítico, fechamento do canal de Suez, para fazer o primeiro choque em 73. O segundo choque do preço de petróleo, em 79, foi a queda do Shah do Irã, a Revolução Iraniana. Aliás, Irã de volta agora, né? Fazendo o terceiro choque, né? Que deu margem a uma subtração de oferta de petróleo que o cartel usou de novo
para triplicar o preço do petróleo. Então, o preço do petróleo subiu de 3 para 12 no primeiro choque, multiplicou por 4, depois ele foi subindo, né, de 12 para 60. Depois, enfim, esses choques ajudaram a acelerar a erosão do dólar. Obrigaram os americanos a fazer, em 79, junto com o segundo choque do petróleo, um tremendo choque financeiro, né, que foi a subida do juro americano, que de 1979 para 80. E essa subida do juro americano detonou a América Latina. Provocou a famosa crise da dívida externa. Crise da dívida externa da América Latina castigou a América Latina durante mais de 10 anos. O Brasil foi o último da fila a sair. Descarrilou o processo de industrialização brasileira. Nós podemos, obviamente, discutir em profundidade o fato de que o Brasil não tinha uma burguesia industrial forte o suficiente para empreender um processo, um projeto nacional de desenvolvimento, como a burguesia alemã, como a burguesia europeia teve para industrializar, como a burguesia japonesa teve, que eram capitalismos nacionais dominados por burguesia nacional. A gente não teve. A burguesia brasileira era uma burguesia que cedeu muito espaço para o capital estrangeiro, não tinha força política interna. Mas essa é uma discussão, mas o choque externo da subida do juro para economias que haviam sido estimuladas a se endividar em moeda forte antes, a partir do primeiro choque do petróleo, a reciclagem dos petrodólares incentivou a América Latina, e depois ela toma uma pancada, e toma uma pancada do segundo choque, e outra pancada, essa bem no meio da testa, que foi a subida do juro, que joga a América Latina. Pergunto outra vez, dá para entender dinâmica econômica de um país em desenvolvimento periférico à revelia do que está se passando no mundo, em termos de análise geopolítica, né? Hegemonia, conflito de hegemonia? Não dá. Né? Eu vou parar por aqui, sério. Embora o meu esquema aqui ainda reservava para mim falar do período do nascimento e do domínio do neoliberalismo e do liberalismo. O liberalismo vai ser, depois desse choque do Volcker, né, vai surgir um senhor, um cavalheiro, ex-artista de cinema, chamado Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, né? Vai surgir um movimento de liberalização, de reação conservadora ao fim do Estado, tanto o Estado militar quanto o Estado do bem-estar social, que os americanos, no qual os governos democratas anteriores haviam entrado com força, né? Até para resolver o problema racial americano. Mas esse liberalismo vai mudar o mundo num período onde as tecnologias, outra vez o progresso tecnológico, as tecnologias de informação, o nascimento da informática, o nascimento do computador,
tudo, em grande parte, promovido pelo complexo militar. O nascimento da internet. Inicialmente era uma rede militar de pesquisa, depois foi aberta. Esse período liberal de reformas, a criação da Organização Mundial do Comércio, a tentativa de liberalizar o comércio mundial sob regras, a tentativa de vender o consórcio de Washington, não, países em desenvolvimento abram suas economias, façam a regulação não discriminatória, atraia capital, deixe os mercados, especialmente o mercado de trabalho desregulado, que tudo andará às mil maravilhas. Essa etapa é uma etapa que vai aos solavancos, e até com momentos de crises mais sérias, quer dizer, diferente do período pós-guerra, onde você teve quase 30 anos consecutivos de crescimento econômico com ciclos suaves. Agora você começa a ter crises mais sérias, você começa a ter ciclos econômicos mais sérios. Até o período cruza o milênio. Na primeira década do milênio, do ano 2003 a 2006, 2007, há um boom imobiliário mundial. Esse boom imobiliário vai detonar uma crise financeira tremenda em 2008. No dia 15 de outubro de 2008, a falência de um banco sistemicamente importante em Nova York paralisa o sistema global de crédito. Literalmente, paralisou o sistema global de crédito. E mudou a natureza das políticas monetárias. Todos os livros, textos de política monetária com o Banco Central são abandonados e os bancos centrais vão praticar juro zero durante 10 anos, vão emitir moeda a rodo, contrariando todos os cânones do monetarismo, que foi o chamado quantitative easing, relaxamento quantitativo das moedas naquele período. Que isso foi adotado em 2009 até 2018. Aí, quando quiseram afrouxar, começaram a apertar a política monetária em 2018, veio a pandemia, fim de 19 e 2020. Com a pandemia, não, para tudo, imprime moeda de novo, baixa o juro de novo para zero. E aí, só depois que passou a pandemia, que começou de novo a ajustar as políticas monetárias. Mas nesse período todo, há um fenômeno absolutamente extraordinário no sistema, que foi a ascensão, e aqui é sem pleonasmo, é espetacular, da China. Não há paralelo histórico para um país que em 3 décadas consegue um processo de industrialização tão rápido quanto a China. Aqui, aliás, vários dos nossos professores aqui conhecem isso e acompanharam isso com grande acuidade. Vocês terão o privilégio de ter aqui na Unicamp professores que sabem o que tudo isso que eu estou falando aqui não é novidade para eles. E apenas nós estamos no início de uma era nova onde
os mecanismos de rivalidade na esfera global estão se aguçados, onde o país, a nação hegemônica está fragilizada na sua moeda, está fragilizada na sua capacidade, não tanto na capacidade militar, porque a capacidade militar dela é tão alta que ainda os outros não chegaram, mas em termos tecnológicos, essa capacidade militar começa a ser contestada. Então, há uma discussão sobre que período é esse que se abre para a economia global. Como é que essa economia vai se ajustar a esse processo? E nós vamos estar vivendo exatamente como economistas num período em que este sistema está em ebulição. É como se fosse uma água que está fervendo. E que nós vamos ter que ser capazes de entender. Para ser bons economistas, nós vamos que entender o contexto, as sociedades, e ser capaz, se você quiser ser um bom economista na área de finanças, ou de banco, ou de empresa, ou de indústria, você vai ter que ser capaz de compreender o micro a partir do macro. E compreender as determinações que a política, que a geopolítica, que o poder e a hegemonia trazem para as políticas de Estado, as prioridades de Estado. E como o sistema de capitais se move a partir desses determinantes. E paro por aqui e devolvo a palavra. E peço desculpa, porque eu deveria ter começado a palestra do fim para o começo, mas eu quis fazer o percurso histórico, e o percurso histórico é tão fascinante que a gente fica tentado a dar colorido a ele, e esse colorido nem sempre poupa tempo, não é? Ele não é poupa tempo.